Existe uma ideia repetida tantas vezes que passou a ser aceita como verdade absoluta: tudo caminha inevitavelmente para o caos. Essa frase, atribuída à entropia, soa científica, neutra e definitiva, mas esconde uma simplificação perigosa. Porque quando essa ideia é examinada com rigor, ela começa a se desfazer. A entropia não afirma que o universo está desmoronando, mas que ele está se transformando segundo regras muito mais sutis do que nos ensinaram. E aqui surge o ponto que quase nunca é dito com clareza. Se tudo tende à desordem, por que estrelas se organizam, por que a vida surge, por que o cérebro cria consciência e por que sistemas complexos continuam emergindo em meio ao que deveria ser apenas ruína? Essa contradição aparente não é um erro da ciência, é um erro da interpretação popular. E compreender isso muda completamente a forma como enxergamos realidade, ordem, controle e até o papel da informação no universo. Quando os primeiros físicos formularam as leis da termodinâmica, o foco não era explicar a vida, a mente ou a complexidade, mas o comportamento de máquinas, gases e energia térmica. A entropia nasceu nesse contexto, como uma medida estatística da dispersão de energia. O problema começou quando esse conceito foi extrapolado de forma reducionista, transformado em uma narrativa fatalista sobre decadência inevitável. No entanto, já no século XIX, pensadores atentos perceberam que a própria definição matemática da entropia falava menos sobre destruição e mais sobre possibilidades ocultas. Cada sistema possui inúmeros microestados invisíveis, e a entropia mede justamente nossa incapacidade de saber exatamente em qual deles o sistema se encontra. Isso significa que a desordem não é uma propriedade absoluta da realidade, mas um reflexo do limite do observador. Onde parece haver caos, pode existir uma organização profunda operando fora do alcance da percepção comum. Esse ponto se torna ainda mais perturbador quando a entropia reaparece, décadas depois, no coração da teoria da informação. Claude Shannon demonstrou que a mesma equação usada para descrever gases descreve também mensagens, dados e sinais. Em outras palavras, entropia é incerteza informacional. Quanto menos previsível uma mensagem, maior sua entropia. Essa conexão raramente é explorada em discussões populares porque ela dissolve a fronteira entre matéria, energia e informação. O universo deixa de ser apenas um palco físico e passa a ser entendido como um sistema que processa, distribui e transforma informação constantemente. A ordem, nesse cenário, não surge apesar da entropia, mas por meio dela. Sistemas capazes de captar fluxos de energia e informação conseguem criar ilhas temporárias de organização, mantendo padrões, estruturas e significado em meio a um mar de possibilidades. É exatamente aqui que a narrativa confortável começa a incomodar estruturas mais profundas. Se a ordem emerge do fluxo, então o controle absoluto é uma ilusão. Se a entropia mede o que não sabemos, então aquilo que chamamos de caos pode ser apenas conhecimento negado, filtrado ou inacessível. Pesquisadores esquecidos, cujos trabalhos raramente chegam ao grande público, já apontavam que entender a entropia apenas como decadência serve mais a uma visão mecanicista e previsível do mundo do que à realidade observável. A pergunta que fica suspensa não é se o universo caminha para o caos, mas quem se beneficia quando acreditamos que a desordem é inevitável e a ordem uma exceção frágil. Porque quando se entende a entropia como fluxo de informação, algo muda silenciosamente. O caos deixa de ser o fim da história e passa a ser o início de uma compreensão muito mais profunda do funcionamento da realidade. Quando se observa a natureza com atenção suficiente, a narrativa da desordem inevitável começa a ruir por dentro. Galáxias não surgem ao acaso, ecossistemas não se organizam por sorte, o cérebro humano não emerge de uma sopa química sem regras. Há algo operando silenciosamente. Um princípio que permite que estruturas altamente complexas se formem mesmo sob a vigência da entropia. A ciência mais profunda não ignora esse fato, mas ele raramente é destacado porque exige abandonar explicações simples. O que está em jogo aqui não é negar a entropia, mas compreender que ela atua em conjunto com fluxos contínuos de energia e informação. Onde existe fluxo, existe possibilidade de organização. Onde existe troca, existe emergência de padrões. E isso não é especulação filosófica, é resultado direto de estudos rigorosos em física, biologia e teoria dos sistemas.
Ilya Prigogine demonstrou que sistemas afastados do equilíbrio não apenas resistem ao aumento da entropia, como utilizam esse aumento para criar ordem. São as chamadas estruturas dissipativas. Elas surgem porque o sistema está aberto, recebendo energia de fora e liberando entropia para o ambiente. A chama de uma vela, a formação de redemoinhos, o metabolismo celular e até a dinâmica de uma cidade obedecem a esse mesmo princípio. A ordem local aumenta enquanto a entropia global continua crescendo. Esse detalhe muda tudo, porque mostra que a vida não é uma violação das leis físicas, mas uma consequência direta delas. A narrativa de que a entropia é inimiga da organização cai por terra quando se percebe que a organização depende precisamente do fluxo entrópico para existir. Sem desequilíbrio, não há estrutura. Sem instabilidade, não há complexidade. Esse entendimento abre espaço para uma questão ainda mais desconfortável. Se a ordem emerge naturalmente em sistemas abertos, por que fomos condicionados a associar estabilidade com controle e instabilidade com ameaça? Em termos científicos, sistemas excessivamente estáveis são sistemas mortos. O equilíbrio total é o fim de qualquer dinâmica. Já sistemas vivos operam no limite entre ordem e desordem, explorando flutuações, ruídos e incertezas como matéria-prima para adaptação. A entropia, nesse contexto, não é ruína, mas potencial. Ela representa o número de caminhos possíveis que um sistema pode seguir. Quanto maior a entropia, maior o espaço de possibilidades. O problema é que possibilidades não controladas geram medo em estruturas que dependem de previsibilidade. Quando essa lógica é transposta para o campo da informação, o impacto se torna ainda mais evidente. Um sistema informacional altamente ordenado demais é rígido, incapaz de aprender. Um sistema com entropia zero não comunica nada, porque não há surpresa, não há novidade. Claude Shannon deixou isso matematicamente claro: informação só existe onde há incerteza. Isso significa que reduzir a entropia informacional excessivamente equivale a empobrecer o sistema. Em outras palavras, a tentativa de eliminar o caos elimina também a capacidade de adaptação. Essa ideia atravessa estudos em neurociência, inteligência artificial e até economia, mas raramente é apresentada de forma integrada. Não por falta de evidência, mas porque ela desmonta a ilusão de controle absoluto sobre sistemas complexos. A partir desse ponto, torna-se impossível ignorar uma implicação silenciosa. Aquilo que chamamos de desordem pode ser apenas um estágio transitório de reorganização. O caos, longe de ser ausência de regras, pode ser a manifestação visível de regras mais profundas ainda não compreendidas. Essa leitura aparece em obras não ficcionais pouco difundidas, em pesquisas que nunca ganharam destaque midiático, justamente por desafiarem a visão linear e previsível do mundo. Quando se entende que a entropia não destrói a ordem, mas a redistribui, surge uma percepção incômoda. Talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido o caos, mas a dificuldade humana de lidar com sistemas que não podem ser totalmente previstos, controlados ou simplificados. À medida que essa compreensão avança, surge um ponto ainda mais sensível, quase sempre evitado. A entropia não é apenas um conceito físico, ela é um princípio que atravessa sistemas cognitivos, sociais e culturais. Gregory Bateson já afirmava que informação é uma diferença que faz diferença, e essa definição carrega uma implicação profunda. Sistemas vivos não reagem à energia bruta, mas a padrões informacionais. O cérebro humano, por exemplo, não processa o mundo como ele é, mas como uma sucessão de probabilidades, filtrando, comprimindo e reorganizando dados para reduzir a incerteza suficiente para agir. Essa redução local da entropia cognitiva exige energia, atenção e seleção. Onde esses recursos são escassos, o sistema entra em colapso perceptivo, interpretado subjetivamente como confusão, ansiedade ou perda de sentido. Estudos em neurociência e teoria da complexidade mostram que o cérebro opera próximo de um estado crítico, exatamente entre ordem rígida e caos total. Neurônios excessivamente sincronizados levam a estados patológicos. Neurônios excessivamente aleatórios impedem qualquer coerência. A consciência emerge nesse limite instável, onde a entropia não é eliminada, mas regulada. Isso revela algo perturbador. A mente não busca ordem absoluta, ela busca um nível ótimo de incerteza. Sem surpresa, não há aprendizado. Sem ruído,
não há criatividade. Esse mesmo princípio aparece em sistemas artificiais de aprendizado, onde modelos excessivamente ajustados perdem capacidade de generalização. A entropia, nesse contexto, deixa de ser inimiga da inteligência e passa a ser sua condição de possibilidade. Quando esse raciocínio é ampliado para sistemas sociais, o desconforto aumenta. Sociedades também são sistemas abertos, atravessados por fluxos constantes de energia, recursos e informação. Tentar congelar esses fluxos em nome de uma ordem estável gera acúmulo de tensões internas, que inevitavelmente se manifestam como crises. Pesquisadores em cibernética e teoria dos sistemas já demonstraram que sistemas altamente controlados tendem a se tornar frágeis, enquanto sistemas adaptativos toleram flutuações. A entropia social não desaparece quando é reprimida. Ela se desloca, se acumula e retorna de forma amplificada. Ainda assim, a narrativa dominante insiste em associar ordem à previsibilidade e causa ameaça, criando um medo estrutural da incerteza. Essa aversão à incerteza não é acidental. Livros pouco citados e pesquisas negligenciadas apontam que reduzir a capacidade de um sistema a interpretar informação complexa é uma forma eficaz de controle. Menos entropia informacional significa menos possibilidades percebidas. Quando o fluxo de informação é estreitado, o sistema se torna previsível, porém menos adaptável. Isso vale para organismos, mentes e coletivos. A pergunta que emerge não é apenas científica, mas estratégica. Até que ponto a ideia de que o caos deve ser evitado a qualquer custo serve para justificar estruturas rígidas que temem a emergência de novas formas de organização? Por quê? Do ponto de vista da física da informação, eliminar a entropia não cria ordem viva, apenas silêncio. Quando se conecta todos esses níveis, físico, informacional, cognitivo e social, uma estrutura invisível começa a se revelar. A entropia passa a operar como um indicador de liberdade potencial dentro de um sistema. Quanto maior a entropia, maior o número de configurações possíveis. Quanto menor, mais estreito o caminho permitido. Essa leitura aparece em trabalhos avançados de física da informação, mas quase nunca é traduzida para uma linguagem acessível porque ela desloca o foco do controle para a possibilidade. Um sistema totalmente ordenado é previsível, mas também é estéril. Um sistema totalmente caótico é rico em possibilidades, mas incapaz de sustentar padrões. A realidade se organiza exatamente no intervalo entre esses dois extremos, onde o fluxo constante de informação permite que estruturas surjam, se adaptem e desapareçam sem que o sistema colapse. Essa dinâmica pode ser observada no próprio tecido do universo. Flutuações quânticas, por exemplo, não são ruído irrelevante, mas o solo a partir do qual partículas, campos e até a estrutura em larga escala do cosmos emergem. A cosmologia moderna reconhece que pequenas variações iniciais foram amplificadas ao longo do tempo, dando origem a galáxias, estrelas e sistemas planetários. A ordem visível do universo não é resultado de um estado inicial perfeitamente organizado, mas da amplificação de irregularidades mínimas. A entropia, nesse cenário, não destrói a estrutura cósmica, ela define o espaço de possibilidades a partir do qual a estrutura pode emergir. O universo não busca estabilidade, ele explora configurações. Quando essa lógica é aplicada à vida, o padrão se repete com precisão impressionante. Organismos vivos não mantêm sua organização por isolamento, mas por troca constante com o ambiente. Eles importam energia de baixa entropia e exportam entropia para sobreviver. Esse processo exige informação, seleção e adaptação contínua. A vida não luta contra a entropia, ela negocia com ela. Essa ideia, presente em obras fundamentais de biologia teórica e raramente discutida fora do meio acadêmico, desmonta a visão romântica de equilíbrio. A sobrevivência não depende de estabilidade, mas da capacidade de lidar com o fluxo. Sistemas que tentam se fechar acabam colapsando, enquanto sistemas abertos se transformam. O aspecto mais provocador surge quando se percebe que o mesmo princípio vale para estruturas mentais e culturais. Crenças rígidas, narrativas fechadas e modelos explicativos imutáveis reduzem drasticamente a entropia informacional. Isso gera uma sensação temporária de segurança, mas ao custo da adaptabilidade. Quando a realidade muda e o sistema não consegue incorporar novas informações, ocorre ruptura.
Não é o excesso de entropia que causa colapsos, mas a incapacidade de redistribuí-la. Essa perspectiva aparece em análises profundas de colapsos civilizatórios, onde o problema central não foi o caos externo, mas a rigidez interna diante de mudanças inevitáveis. Diante disso, a ideia de ordem assume um significado radicalmente diferente. Ordem não é ausência de entropia, mas capacidade de canalizá-la. Fluxo não é ameaça, é condição. Informação não é apenas conteúdo, é poder de reorganização. Quando esses elementos são compreendidos em conjunto, algo silenciosamente desconfortável emerge. Talvez muitas estruturas entrem em crise não porque haja entropia demais, mas porque há pouca circulação de informação real. O sistema aparenta ordem, mas está internamente morto. E sistemas mortos não colapsam com barulho, eles se tornam incapazes de responder quando o fluxo da realidade inevitavelmente se impõe. Quando tudo isso é integrado, a pergunta deixa de ser se a entropia destrói a ordem e passa a ser como a ordem é continuamente recriada a partir do fluxo. O universo, visto sob essa lente, não é um sistema em decadência, mas um processo em permanente reorganização informacional. Cada estrutura, da menor partícula à mente humana, existe porque consegue processar diferenças, absorver incertezas e transformá-las em padrões temporários. A estabilidade, tão desejada, revela-se apenas uma pausa transitória em um movimento muito maior. O que permanece não é a forma, mas a capacidade de adaptação. Essa constatação, sustentada por décadas de estudos científicos pouco popularizados, desmonta a ideia de que segurança vem da rigidez. Na realidade, ela emerge da flexibilidade informacional. Esse entendimento impõe uma mudança profunda de perspectiva. Se a entropia mede possibilidades, então o medo do caos é, em grande parte, medo do desconhecido. Sistemas que tentam eliminar a incerteza acabam empobrecendo suas próprias respostas ao mundo. Já sistemas que aprendem a conviver com o fluxo desenvolvem resiliência. Isso vale para organismos, para sociedades e para indivíduos. A informação, nesse cenário, não é apenas algo que se consome, mas algo que se metaboliza. Aquilo que não é integrado retorna como ruído, conflito ou ruptura. Essa dinâmica explica por que tentativas constantes de impor ordem absoluta falham ao longo da história, enquanto sistemas que permitem variação controlada sobrevivem e evoluem. A ciência da complexidade deixa claro que não existe crescimento sem instabilidade. Não existe aprendizado sem erro. Não existe consciência sem incerteza. A entropia fornece o espaço onde novas configurações podem emergir. Reduzi-la a um símbolo de decadência é ignorar sua função criativa. Livros técnicos esquecidos, pesquisas negligenciadas e autores pouco citados apontam todos para a mesma direção. A realidade não é um mecanismo rígido, mas um processo adaptativo. O problema não está no fluxo, mas na incapacidade de lidar com ele. Quanto mais um sistema tenta se proteger da mudança, mais vulnerável ele se torna quando a mudança inevitavelmente chega. Ao compreender entropia, ordem e informação como aspectos de um mesmo princípio, algo se torna inevitavelmente claro. Não vivemos em um universo que caminha para o colapso, mas em um universo que testa constantemente suas próprias possibilidades. A verdadeira ruptura não acontece quando há caos demais, mas quando o fluxo de informação é interrompido. É nesse ponto que sistemas perdem sentido, coerência e capacidade de resposta. Entender isso não é apenas um exercício intelectual, é um convite a abandonar narrativas simplificadoras e encarar a realidade como ela é, dinâmica, incerta e profundamente criativa. Porque, no fim, a ordem mais estável não é aquela que tenta congelar o mundo, mas a que sabe navegar no fluxo contínuo da informação. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.